E aí a gente entende que isso, inclusive eu fiz um trabalho muito legal junto com o sindicato daqui de Indaiatuba mesmo, e a gente fez alguns estudos que acho que a Jaque comentou com vocês já em 2018, que infelizmente a gente não conseguiu muito sucesso, mas também apresentou vários números que foi muito importante para a gente. E essa discussão sobre a educação em si é muito importante para a gente, e eu acho que como apresentação, acho que é o suficiente, né? Eu estou aqui como candidato, humildemente, e colocando aos professores que é quem vai salvar o Brasil e vai salvar a Indaiatuba. Jaqueline e Ulisses, deixa eu fazer uma parte. A gravação, ela começou... Marcelo, eu ia perguntar. A gravação, ela demorou um pouquinho para começar. Inclusive, ela derrubou algumas pessoas para começar. A Késia, mais uma outra pessoa que eu não me recordo o nome. E assim, até para não ser injusto com o Ulisses, se você pudesse apresentar novamente para ficar na gravação, você me perdoa, tá? Não, tranquilo. Não gravou. Não, tranquilo. Eu vou fazer agora, então, mais curtinha, né? Mas pelo menos para a gente começar, então... Vai se apresentar. É a sua apresentação que não saiu. Tá bom. Então, pessoal, de novo, né? Eu sou Ulisses Maia, eu sou economista de formação. Eu mudei para Indaiatuba aos 2 anos, eu nasci em São Paulo, em Pirituba. E aí eu mudei para Indaiatuba com 2 anos, fiz faculdade em São Paulo mesmo, morei também na Austrália por 2 anos, onde conheci uma nova cultura, principalmente uma cultura de primeiro mundo, né, da Oceania, que é realmente um país muito interessante, que a gente tem muito a aprender com eles, como geral, né, numa forma geral. Também, dentro da economia, minha ênfase é em comércio internacional, e acho que a grande pauta dos professores é importante, acho que para todos, né? Vocês são educadores, vocês, na verdade, representam a nossa possibilidade de mudança e até por serem professores, imagino que ainda acreditam muito no Brasil e principalmente em Indaiatuba. E eu tenho esse mesmo pensamento com relação à educação. A gente sabe que os professores hoje são muito pouco valorizados, né? Tivemos, por exemplo, na eleição de 2018, vários professores e nenhum entrou para a presidência. E assim, realmente é muito caro como a educação hoje ela está sendo privatizada, está sendo sucateada, e aqui no município não é diferente. Em alguns estudos que a gente fez, inclusive um trabalho, um coletivo com a PUESP, com relação à meta 17, então acho que a gente conseguiu provar para a administração, mas eles ainda assim faltou vontade política, né, que é um problema sério eu imagino, de todas as administrações meio tucanas, que é reconhecer o trabalho do professor e pagar por isso, né, por todo esse trabalho que eles desenvolvem. Prazer a todos. Ok. Eu vou passar a palavra agora para o Linho, para ele estar dando uma palavra, e depois eu já entro no seu plano de governo, tá? Linho. Linho, tá ouvindo? Vou deixar ele para depois. Eu vou entrar, então, no seu plano de governo. Diferente dos outros candidatos, o seu plano de governo, ele está bem mais detalhado, tá? Então, ele foi bem mais detalhado e mais explicativo. Então, assim, não tenho como fazer a pergunta em cima do que está escrito. Então, eu vou falar o item e você explica o que você escreveu, porque eu não vou ler o que você escreveu, senão fica sem sentido eu fazer a leitura. Então, eu vou falar os itens que a gente, o que está por aqui, e você dá uma explicada dentro do que você está propondo, tá? Questão que você coloca aqui, a Congresso Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação. Resumindo, qual é a sua ideia em cima desse item? Assim, pode ser bem resumido, que eu não vou ler o que está aqui. Não, sim. É muito fácil para a atual administração e para quem é postulante ao cargo de prefeito falar que defende a democracia, né? Falar que defende a democracia, que vai dar abertura para os professores.
e a gente vê que no final é só um tapinha nas costas no dia do professor e nada no bolso, que é o que mais importa. Então, a gente tenta trazer em toda... Quando a gente fala de uma administração realmente participativa e democrática, a gente tenta trazer esse congresso municipal da educação, que vai fazer vai fazer um debate com relação às linhas pedagógicas que vão ser aplicadas. E aí a gente consegue definir em conjunto com também, né, pensadores que a gente considera importante, né, a gente reforça muito essa questão da ciência, da gente reforçar isso daí para a nossa sociedade em si, e é muito triste a gente ter que falar que apoia a ciência, por mais crítico que seja, mas independente disso, a gente reforça isso, e esse congresso, ele vai servir basicamente para a gente tentar sentar e tratar como que deveria ser a educação daqui para frente. E o Conselho Municipal da Educação, que a gente entende que tem que ser tem que ter um papel, não só uma caixa ressonância, ressonante do que a prefeitura fala, mas sim um centro de debate, onde que a gente realmente consiga garantir que o Fundeb está sendo gasto no que deve, garantir que a gente não está sucateando alguma escola. Eu acho que é um ponto muito importante, que eu acho que todos concordam, que assim, Indaiatuba tem um IDEB muito, muito interessante, né, num nível interessante, mas a gente tem que tentar trazer todas as escolas, né, nesse crescimento, a gente tem que subir todo mundo junto. Então, o Congresso e o Conselho é para garantir que a gente cresça todas, sem considerar a média boa, né, mas sim todas as escolas a gente conseguir evoluir de uma maneira mais assertiva e em conjunto. Ok. Direito à educação desde a primeira infância. Aí você fala um pouquinho sobre essa sua ideia aqui. Sim, todo mundo conhece e reforça a ideia do quanto a educação modifica o indivíduo, né? Quando a gente traz a educação desde a primeira infância, a gente tenta garantir que todas as pessoas tenham uma base sólida na educação e que a gente também consiga ter uma base sólida para os professores, né? Garantir a saúde mental dos professores, garantir a saúde psíquica dos professores, também com relação ao número de alunos, a gente garantir a participação, a gente tentar ao máximo evitar a evasão, e aí a gente acaba tendo que trazer, e aí eu pego um pouco do próximo ponto, eu não sei se você está indo em ordem, mas de qualquer jeito, eu acho que faz muito sentido a gente pensar que a escola não é lotação, né? Então a gente tem a questão da LDB, né, que tem uma relação ao número de alunos por classe, mas a gente tem que garantir que esse crescimento do número de escolas sejam coerentes, que a gente pense naquela questão dos 25 alunos da escola pública municipal para o fundamental, dos 35 para o ensino médio, 30 para o ensino fundamental 2 e 20 para o ensino fundamental. Então, assim, a gente precisa garantir que isso seja seguido, e a gente sabe que vamos ter que fazer algumas reforminhas com relação a isso. Foi isso mesmo, foi na sequência, você já respondeu a de baixo. Então, você juntou as duas questões, que era o próximo ponto, era a escola não é lotação. Então, você já falou as duas. Aí a questão do maior investimento para a educação. O que você pensou? Uhum. Bom, está em linha com o que a gente fala com relação à participação do conselho, né? A gente precisa investir mais na educação e também precisa garantir que os conselhos das escolas garantam que esse percentual vá direto para a educação, vá direto para a sala de aula, que não fique, não se desvie, né? A gente precisa garantir que também que o aumento percentual da arrecadação do município, que infelizmente esse ano vai cair, esse ano 2021 tende a iniciar o ano mais devagar, a gente precisa garantir nesse momento de 2021 que o valor absoluto se mantenha. E nos próximos anos, conforme haja o crescimento da receita do município, esse crescimento também seja diretamente enviado para a educação. Então, a gente precisa caminhar junto com relação a isso.
Ok. Aí a questão que você já falou, a condições estruturantes, você já até falou lá em cima que a escola na lotação é a quantidade de aluno que você coloca no seu plano, né? Então, em cima dessa manutenção, você fala bastante sobre isso, né? A questão da ampliação do período escolar, no caso, seria as escolas integrais, né? Isso mesmo. No caso, a sua visão é o quê? Construir novas escolas, mexer nas que existem, como você já colocou, que é a questão do número de alunos, você entende que é um problema, então como seria esse aumento da escola integral que você pensa? Sim, então, a gente precisa garantir que nesse ano de 2021, agora, a gente se mantenha com relação aos investimentos na educação, porque a demanda não vai baixar e a gente tem uma questão de teto de gasto que foi estabelecida pelo governo federal, que realmente limita os recursos do município, porém, a gente precisa garantir que os números de escolas ainda números de sala de aula ainda sejam ampliados, né? E com relação com relação à saúde mental dos profissionais que trabalham com a gente, é importante, por exemplo, que os professores, mesmo que estão em período probatório, que estão da categoria O, se eu não me engano, recebam vale transporte, né? Por exemplo, são coisas simples que não vão afetar diretamente o cofre municipal, mas que tem um grande efeito com relação ao consciente do professor, as preocupações que ele tem quando ele vai para a sala de aulas, né? E aí a gente precisa garantir que quando ele vai para HTPC, e que quando ele vai para as outras atividades que tem burocráticas, infelizmente, da escola, eles consigam estar tranquilos e consigam preparar as melhores aulas para os seus alunos. Então não adianta ficar cortando custo, né? Ficar cortando custo com besteira e ficar só falando em corte de gasto, porque todo dinheiro na saúde é investimento, não é gasto. Próximo item, você coloca política salarial do corpo docente e você fala sobre a gente ter uma única jornada, né? Como que você viu essa situação? Dá uma esclarecida aí, falando. Uhum. Eu acho que principalmente com relação ao salário do docente, eu acho que a gente tem que usar muito como base a questão da meta 17, que foi estabelecida, que é do Plano Nacional de Educação, que a gente tem que tentar mirar isso, né? E quando eu fiz o estudo com relação à meta, a gente viu que o professor, ele começa com um salário, né, na categoria 1, se eu não me engano, era 15% menor do que outras categorias que exigiam o curso superior. E a prefeitura dizia que não poderia aumentar, porque no final ele ganharia mais. E quando você faz essa avaliação de quanto mais é 3%. Então, acho que é muito importante, até mais do que essa questão, né, quando a gente fala da questão do salário dos professores, né? É muito mais importante a gente adequar o mínimo que já tem no Plano Nacional de Educação, regularizar o salário docente com outros profissionais que têm o ensino superior. Eu acho que isso é primordial. E, além disso, tem toda a questão do vale transporte, tem todas as outras questões que agregam e ajudam a dar segurança para o professor e realmente valorizar o professor onde mais importa, que é no salário, nos benefícios, realmente. A questão aí que você colocou também do plano de carreira, né, embora a gente teve uma reestruturação, uma modificação no plano, como que você pensa em estar mexendo no plano de carreira? Qual é a ideia que você tem? Realmente a gente precisa, né, lembrando de como é a estrutura hoje hierárquica, que a gente precisa garantir que a questão de mérito, a gente precisa dar uma reformulada, e aí eu acho muito importante a gente trazer um pouco do que a gente vai discutir, tanto no Congresso da Cidade, quanto no Conselho da Educação, para a gente realmente reavaliar e ver o que a gente precisa fazer. Mas é importante pensar, no
em novas formas da gente projetar os salários e os benefícios dos professores e dos profissionais da educação de uma nova forma, e se for o caso, em algumas categorias a gente absorveu o que hoje é pago como bônus a ser incorporados no salário. Haja visto que para o pessoal e para o Ulisses, a educação tem que ser o foco de toda a administração pública. Ok. Em cima do seu plano de governo, eu já fiz as observações, e agora eu vou fazer as perguntas que a gente elaborou, que foram feitas para todos os candidatos, tá? São 3 perguntas. Tanto o governo federal como o governo estadual implantaram mudanças previdenciárias danosas aos trabalhadores, principalmente no âmbito estadual, que passou a taxar até os aposentados. Qual a sua proposta de política previdenciária para o município? O senhor pretende aumentar as alíquotas de desconto previdenciário dos servidores públicos, em especial os professores? Em qual percentual? A priori, a gente não pretende fazer isso. Inclusive, a gente pretende repensar o que foi incorporado pela prefeitura para servidores municipais, que é a questão das horas extras serem retiradas dos planos da Previdência. Porque isso, apesar da gente saber que a questão da hora extra hoje, né, teve um pico de hora extra nos últimos anos, mas que foi uma coisa momentânea, a gente entende que isso pode afetar, de repente, num outro momento que voltemos a ter os picos de hora extra, e isso vai acarretar diretamente o salário e a previdência do professor, principalmente os que estão mais próximos de se aposentar. Então, a gente precisa realmente tentar revogar esse processo que foi incorporado já pela prefeitura, e a gente vai precisar trabalhar juridicamente para retirar essa lei, e a nossa tendência é que não usemos o CPREV, não usemos hoje os planos previdenciários como uma forma de captação do município, já que o município também já tem um caixa muito interessante, se ele fosse um banco de 400 milhões, então a gente entende que é o suficiente para garantir a sobrevivência do município, principalmente dando subsídio, por exemplo, para a gente conseguir montar as escolas quando a gente fala da lotação, né, que a escola não é lotação. Segunda pergunta. Embora Indaiatuba esteja muito bem colocada, tanto no âmbito estadual e federal, no aprendizado dos alunos, há uma distância grande entre a escola mais avaliada e a de menor avaliação no município. A que o senhor atribui essa desigualdade, essa diferença de desempenho entre a escola mais bem avaliada e as demais? Qual a sua proposta para reduzir ou até eliminar essa desigualdade? Realmente o plano é eliminar essa desigualdade, né? A gente entende que a gente acaba fazendo, a prefeitura hoje, a administração pública hoje, ela acaba focando alguns serviços em algumas localidades e deixando algumas outras mais afastadas. O aluno, por exemplo, que mora longe da sua escola, né, ele já chega cansado na escola, então ele consegue se concentrar menos nos estudos. O professor também, que tem uma escola afastada, que não, por exemplo, não recebe o vale transporte para chegar nessa escola, os eventuais, ele sente toda essa dificuldade, e a gente precisa, se a pessoa chega mais cansada para trabalhar ou para estudar, a gente entende que tem já uma queda na eficiência, tanto do estudo, das aulas, da qualificação do próprio aluno, e a gente precisa trabalhar isso, reforçar, e aí eu volto um pouco a falar no Congresso da Educação, para reformular como a educação é praticada, né? Como que a educação é realmente manipulada, né? Como que ela consegue atingir seus objetivos. E é muito importante a gente pensar com relação à lotação, né? Então, tem algumas escolas que estão mais vazias, algumas que têm mais alunos, e aí, na média, ficamos dentro, mas esse na média, é muito
negativo, realmente, para os IDEBs, né? Então, algumas escolas hoje têm uma postura de focar na escola que tem as melhores, tem menos alunos, tem melhores condições de aprendizagem, melhores materiais, e a gente tenta trazer isso para uma realidade onde a gente vê que a gente consiga parear pelo melhor, né? Não pela média, mas sim pela melhor prática hoje no município. Terceira pergunta. Nesse ano de 2020, conforme previsto no Plano Municipal de Educação, é o prazo final para a implementação da meta 17, que é pagar aos integrantes do magistério um salário que seja, no mínimo, a média dos salários de quem tem curso superior dentro da administração pública. Nós tivemos a reestruturação e a administração garantiu que a meta tinha sido atingida, porém não comprovou, né, com a nova reestruturação. O senhor pretende comprovar essa meta e, comprovando que não atendeu, fazer o ressarcimento? Essa é uma daquelas coisas que deixam a gente tranquilos quando falam que, nossa, o político só chega na época de eleição, né? A gente fez um trabalho com relação à meta 17 em 2018, já comentando sobre essa questão, já trazendo essa discussão para o centro do debate. Então, para a gente é muito claro que a gente precisa reformular isso, todo esse plano de carreira, toda essa metodologia de remuneração dos professores e garantir, e volto a falar, garantir a segurança trabalhista também das pessoas que estão, né? Por exemplo, os auxiliares, né? Auxiliares de desenvolvimento educacional. A gente precisa também garantir a participação deles na educação e também nos benefícios da educação e dos professores, porque a educação a gente tem que tratar de uma maneira mais holística, e aí a gente consegue ter melhores resultados. Então, com certeza, eu vou buscar a regulamentação da meta 17 e garantir que a gente consiga pagar bem os professores que são quem a educação e o município dependem, né? Porque é muito importante que a escola não seja apenas uma formadora de mão de obra, mas sim faça parte da criação de protagonistas do destino da cidade. Então, isso é muito, muito importante para a gente, muito caro esse assunto. Então, com certeza, a gente vai trabalhar em cima da meta 17 do Plano Nacional de Educação para garantir que o professor tenha a mesma remuneração de quem tem o ensino médio completo também. Pergunta 4. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quanto o próprio Estatuto do Magistério Nacional, municipal, prevêem a gestão democrática das escolas e da educação com a participação dos educadores. Na SEMI ainda não houve essa implementação, então, hoje a gente tem um modelo de gestão que é de cima para baixo, né, as ordens vêm de lá de cima, e a gestão democrática diz que é dentro da unidade que se discute os assuntos e tomam as decisões. O senhor tem a intenção de implementar a gestão democrática? Está até dentro do nosso programa de governo, o fortalecimento das APMs, né, Associações de Pais e Mestres, além do nosso Congresso da Educação e dos conselhos municipais, porque realmente a gente entende que a participação é muito importante, e até por isso que todo o nosso trabalho, até antes da eleição, é feito com os professores, são feitos com os professores nas discussões. Três dos nossos candidatos a vereadores também são professores, então eles conhecem os desafios de sala de aula. Então a gente não está falando aqui sem conhecimento, por achismo, né? Então a gente tem 2 professores da rede estadual e uma professora da rede municipal, disputando para o cargo eletivo de vereador. Então a gente está sendo muito claro e objetivo com relação a isso, né? A gente tem que fortalecer de uma maneira democrática, participando realmente de uma maneira bem participativa mesmo. Eu não quero quem só aceita as nossas opiniões, né? Eu gostaria muito de quem
tem quem aceita e quem discorda. Só assim a gente consegue crescer enquanto cidade e enquanto sociedade. Próximo. A política de valorização do magistério só foi possível a partir de 2008, quando foi implantada a lei do piso, no governo do ex-presidente Lula, que dá aumentos reais de salários para o magistério para diminuir a desigualdade que existe em outras carreiras do serviço público. Agora, o governo federal externou o pensamento de acabar com essa política de valorização salarial. O senhor apoia o fim da valorização salarial com aumentos reais para o salário do magistério? Na implantação da sua proposta de valorização salarial, quais critérios objetivos o senhor pretende levar em conta? Com relação ao governo federal, realmente ele tem tido uma posição bem contrária ao nosso pensamento enquanto partido e ao nosso pensamento enquanto, pelo menos ao meu pensamento enquanto cidadão, né? Que a gente tem que realmente valorizar os servidores públicos. E aqui no município não é muito diferente, tem essa desvalorização, né, enquanto a gente tenta sucatear e privatizar os serviços, passando a responsabilidade para as OS, para as ONGs, a gente tenta, a prefeitura e o governo atual tenta se livrar dessa responsabilidade, e a gente discorda muito disso, né? A gente tem que trazer a responsabilidade para si e realmente trabalhar a fim dela. Agora, com relação às metodologias, né, a questão prática, a gente teria que discutir dentro da categoria, e eu acho que é necessário um segundo momento, onde que a gente consiga realmente discutir e ver com os professores como foi dentro da criação desse programa de governo, se estender ainda mais sobre esse processo e chegar num ponto de equilíbrio entre toda a classe. Porque esse programa de governo demorou 8 meses para ser feito, a gente discutiu com muita gente, mas ainda não chegamos nesse denominador comum. A gente precisa evoluir ainda mais e saber, mas o que o professor hoje pode ter certeza com relação tanto ao nosso programa de governo, quanto ao que a gente busca ideologicamente, a nossa ideia de governo é que realmente a educação vai estar no pilar, vai ser o principal pilar que vai reger, além do emprego, que também é uma coisa, principalmente no momento de crise, a gente não pode deixar de lado, mas a gente sabe que usar os cargos comissionados não é uma opção. Última pergunta. Recentemente foi aprovada a continuidade do Fundeb, inclusive com aumento gradativo dos percentuais destinados à aplicação através desse fundo. Entretanto, há setores que pensam em utilizar verba destinada à educação para assistência social. O senhor também defende isso? O que eu defendo é que minha esposa não será secretária da Cultura, secretária de Assistência Social, desculpa. E assim, a gente entende que são papéis diferentes, né? A educação é para ensinar. Entendemos que a educação sozinha não resolve o problema. A gente precisa pensar na cultura, no esporte, na questão do emprego também, para pensarmos na sociedade em si. Mas a gente não pode pegar dinheiro da educação, que vem diretamente do Fundeb, né? São 60% do Fundeb tem que ir para o salário dos professores e 40% para material, 40% para os materiais e outros gastos indiretos. A gente não pode derivar esses gastos para outras áreas. A gente precisa ser muito claro com relação a isso. Não dá para ficar usando isso. Por exemplo, não dá para a gente criar o CIA e deixar só as escolas usarem de fim de ano para fazer festa. E durante o resto do período usa para fazer concertos. Não que concertos não seja importante, mas a gente tem que voltar a educação para o centro do debate, a educação para o centro do investimento do município. E aí, volto a falar, né? Educação não é gasto, educação é investimento, e a gente precisa focar de novo na questão da democracia e da participação dos professores, porque é a partir disso, se os professores entenderem, e aí eu volto um pouco na pergunta com relação à participação
as direções locais, né? Se as direções locais, as APMs, acharem em si que determinado valor deveria ser destinado a alguma coisa muito, muito relacionada à educação, aí eu acho que vale a gente pensar nessa possibilidade. Mas, desde que isso não seja uma demanda das APMs, não seja uma demanda do Conselho da Educação, a gente não vai levar isso daí adiante. Bom, as nossas perguntas terminaram, agora eu vou falar para você quais são as nossas reivindicações, e elas serão mandadas para você por e-mail depois, tá? Primeira reivindicação nossa, permanência das regras da Previdência, tá? Segunda, valorização salarial, que é a questão da comprovação da meta 17, caso não tenha sido atendida, complementar, né? E profissional, que é a questão da pós-graduação, que está no plano municipal, mas até então a Secretaria de Educação não fez nenhuma ação para atender esta meta, né? Os próprios professores que estão se virando para fazer pós-graduação. Então, da parte da Secretaria de Educação não foi feito nada até o momento. Então, é uma reivindicação atender a questão da pós-graduação. Diminuição das desigualdades de ensino e aprendizagem na rede municipal. E o quesito principal que a gente está colocando de início é a quantidade de alunos por sala, né, que é o que mais, o problema mais gritante que a gente tem, né, temos outros, mas esse atrapalha muito. Aplicação da gestão democrática, né, nós queremos ter a participação das decisões dentro da escola, poder optar, debater, conversar, né, não ser uma coisa de cima para baixo. E respeito à liberdade de cátedra e autonomia do professor. O professor tem a sua liberdade para dar a aula com as estratégias e da maneira que ele achar melhor, né, e hoje muitas vezes é tolhido dessa questão. Então, essas sem medo de ser denunciado, né? Então essas são as reivindicações, que eu vou estar mandando depois, né, por e-mail. Quero agradecer a sua presença, né, na nossa reunião. Eu vou passar a palavra para o Linho, para ele dar uma palavrinha agora, e depois eu já passo para você para considerações finais, tá? Linho. Obrigado mais uma vez, Jaqueline. Quero também agradecer a presença do candidato, agradecer a presença de todos os candidatos, né, que passaram por aqui. A PUESP comprova mais uma vez a sua vocação democrática, pluralista, de abrir espaço para que os candidatos exponham suas ideias. Nós não fazemos debate, né? A nossa premissa é o que cada candidato tem para falar aos professores sobre educação e, obviamente, apresentar os seus programas de governo na parte da educação. É somente esse tema que nós abordamos e convidamos todos. A iniciativa da PUESP convida todos. Notem que o tempo foi irrelevante, né? Todos tiveram o tempo mais do que necessário para falar e foi muito bom. A democracia é essa daí. Parabéns aos professores, que também acompanharam, as professoras, acompanharam atentamente, né? Nós vamos colocar na página. Eu sou apenas um observador aqui. A grande articuladora, a grande coordenadora, que projetou tudo isso, que organizou num trabalho incessante de fazer o contato com os candidatos, as assessorias, foi a Jaqueline. Então, todos os méritos do sucesso, né, para a Jaqueline. Eu acho que todos os candidatos que passaram por aqui gostaram da atuação dela e viram que aqui nós tratamos todo mundo por igual e de maneira muito séria. Jaqueline, meus parabéns, e às professoras, professores também, fica aqui o meu respeito, o meu cumprimento, e a todos os candidatos indistintamente, e reitero, se tiverem mais propostas, procurem a PUESP, se tiverem dúvidas, procurem a PUESP, nós estamos abertos. Muito obrigado. Ulisses, agora, considerações finais, é a sua palavra. Fique à vontade. Obrigado. Realmente é muito importante o papel da PUESP no município, né, e também no estado. Não é à toa que é o maior sindicato, não é o maior sindicato da América Latina. Eu acho que é importante esse diálogo, e eu acho que também, a partir dessa conversa,
eu não sei como foi com os outros candidatos, mas mostra um pouco mais, porque quando a gente fala de diálogo, a gente está tão alinhado com relação às demandas da categoria. É porque tem muito diálogo, porque a gente conversa, porque a gente não quer ouvir só o que são as notícias boas, o que agrada aos nossos ouvidos. A gente precisa ouvir basicamente tudo, apesar que confesso que tudo que vem da educação agrada muito meus ouvidos. Mas a gente tenta fazer sempre isso em todas as nossas participações. É muito importante esse debate, essa conversa que tem com os sindicatos, com os outros candidatos. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro em várias das minhas propostas. Sugiro que, para as outras pautas que não foram abordadas aqui, acesse www.indaiatubacompartilhada.com.br. Lá, vocês vão conseguir conhecer um pouquinho mais das propostas, conhecer um pouquinho mais do Ulisses também, e pode seguir na rede social, ulissesmaia.oficial, aí no Facebook, Instagram, para conhecer realmente, né? Porque eu acho que o grande momento que está acontecendo em Indaiatuba hoje é que todo mundo acaba conhecendo duas principais figuras, e aí, como a gente só tem mais proposta do que dinheiro, a gente acaba ficando sendo um pouco menos vistos. Então, sugiro que acompanhem nossas redes sociais, e para mim foi um prazer realmente estar aqui com vocês. Obrigado, Jaque, que faz esse trabalho muito legal. A Karina também eu conheço de muito tempo também, ajudou a gente na construção. E, bom, obrigado pelo espaço. Tá sem som. Obrigada por ter vindo. A gravação eu vou depois disponibilizar na página da PUESP, tá bom? Para os demais professores conhecerem e compartilhar, tá? Depois que terminar a sua é a última, né? Mas eu tenho que organizar, mas semana que vem eu já posto, tá bom? E depois eu mando para você por e-mail as reivindicações. Então, mais uma vez, obrigado pela participação e por estar aqui com a gente, tá? Obrigado, Jaque, é um prazer. Valeu. Dispensado. Até mais, pessoal. Boa noite para vocês. Pessoal, eu quero falar com vocês, agradecer ao Marcelo, o marido da Silmara, e a Silmara que me apresentou o Marcelo. Muito obrigada por ajudar a gente na gravação. Marcelo salvou minha pele, vamos dizer assim. Marcelo, obrigado, só gratidão mesmo, Deus para abençoar. E agradeço a todos. Agradecer, eu gosto muito de política, eu vou falar das palavras do Gomes, as minhas palavras, eu sinto muito a falta do Linho na nossa Câmara Municipal, um representante que realmente trabalha para o povo e sempre deu orgulho para a gente. E eu fiquei super feliz porque eu acabei conhecendo também todos os candidatos, isso é importante. Eu quem agradeço. Tá. E falar para vocês que obrigado por terem participado junto com a gente, os que vieram, né? A ideia era que todos os professores conhecessem as propostas, que o interessante é isso, como o Ulisses falou, a gente só tinha mais conhecimento de 2 candidatos, né? E é importante conhecer todos, para você ter um leque de opções, né? Não é só 2, são 6. Então, vamos conhecer todos os 6 e ver todas as propostas, escolher aquela que a gente mais se identifica, tá? Então, esse era o objetivo da reunião, e eu agradeço a participação de todos, e logo mais, semana que vem, a gente disponibiliza na página da PUESP. Tá bom, gente? Obrigado por tudo.